Em nome de Jesus, iniciamos a mensagem de hoje, o título Daniel na corte de Babilônia. Abram suas Bíblias então, irmãos, no livro de Daniel, no seu primeiro capítulo. Nós vamos ler aos poucos os versos bíblicos e também vamos realmente ir comentando ao decorrer deste capítulo inaugural que nos conta então este evento triste na história de Daniel, né? Certamente ele se separou dos seus pais para nunca mais os ver, né? E ele muito novo. Nós vamos ver os detalhes disso tudo, mas a experiência, a história dele, a semelhança da história de José, nos mostra o que pode ser então um jovem, um homem de Deus, realmente a influência que ele pode inspirar as pessoas ao seu redor e tem inspirado gerações ao decorrer do tempo. Então aqui no capítulo 1, versos 1 a 5, declaram assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Era uma catástrofe para a nação de Israel que estava acontecendo, né? O cativeiro babilônico, ocorrido aí justamente na passagem do 7º para o 6º século antes de Cristo, nós encontramos esse evento que, apesar de Israel ter passado por dificuldades ao decorrer do tempo, mas esse foi um momento então muito grave. Já o reino do norte, o reino de Israel, das 10 tribos ao norte, tinha sido destruído anteriormente pelos assírios, mas permanecia o quê? O reino de Judá. Mas agora chegou a Babilônia e também dá fim então a esse reino. E na mentalidade da época, é importante nós compreendermos isso, o que ocorria? Os pagãos acreditavam numa multiplicidade de deuses. E deuses não só da religião deles, deuses da nação deles, os deuses dos seus inimigos também. E eles enxergavam como fosse deuses guerreando contra outros deuses. E uma vez que a Babilônia, então, conquista Israel, o que acontece nessa mentalidade? Se provou que o Deus da Babilônia seria superior ao Deus de Israel. E aí até o próprio templo sendo profanado, né, e sendo levado esses utensílios de Jeová, do seu templo, agora para o templo daqueles deuses da Babilônia. E nós vemos que realmente tudo isso já tinha sido profetizado. Olha a importância dos profetas, né, dirigindo
O profeta Jeremias, por exemplo, ao contrário dos falsos profetas da época, ele disse que ia vir essa calamidade. Ele não profetizou paz e segurança para o seu povo. E disse: quando a Babilônia vier, se submetam a ela. Mas muitos reis de Israel, eles quiseram dar ouvido aos falsos profetas e resistir àquela situação. Jeremias chegou a falar até quanto tempo ia ser de cativeiro. 70 anos foi determinado. Era um juízo de Deus devido à negligência, à impiedade, à infidelidade de Israel para com a aliança com Deus. Deus ia permitir aquele juízo sobre o povo, mas já foi dada a garantia do retorno também. Tudo isso tinha ocorrido. Mas imaginemos agora esse jovem, como que a mente dele não estaria nesse momento? Talvez a essa altura um jovem de Judá poderia pensar: talvez a fé dos meus pais estava errada. Talvez a verdade está com esse povo tão avançado cientificamente e militarmente. Então aqui Ellen White comenta no Fundadores da Educação Cristã 77, a página, que esses jovens eram todos de nascimento principesco. Então era da nobreza de Judá. No Profetas e Reis 480 fala da comparativa simplicidade de seu lar judaico. Esses jovens de linhagem real foram levados à mais magnificente das cidades e introduzidos na corte do maior monarca do mundo. Então, apesar deles serem de linhagem principesca, nobre, não se comparava. Agora mesmo eles iriam ficar deslumbrados como que era a cidade de Babilônia. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 570, nos fala: Daniel tinha apenas 18 anos quando foi levado a uma corte pagã a serviço do rei de Babilônia. E por ser jovem, sua nobre resistência ao erro e sua firme adesão ao direito são os pontos em que mais é admirado. Seu nobre exemplo deve comunicar força aos provados e tentados, mesmo no tempo presente. Então, encontramos aqui a idade, 18 anos, muito novo então, sendo exposto, assim como José foi lá no Egito, que era a grande civilização da época de José. Agora esse jovem Daniel também está exposto ao que o mundo tinha de melhor para oferecer. No livro Temperança, página 151, também está no Santificação, página 18, diz assim: percebendo os preciosos talentos desses jovens cativos, o rei Nabucodonosor determinou prepará-los para ocupar importantes posições em seu reino, a fim de que pudessem tornar-se perfeitamente qualificados para a sua vida na corte. De acordo com o costume oriental, deviam eles aprender a língua dos caldeus e submeter-se durante 3 anos a um curso completo de disciplina física e intelectual. Os jovens nessa escola de preparo não eram unicamente admitidos ao palácio real, mas também se tomavam providências para que comessem da carne e bebessem do vinho que vinha da mesa do rei. Em tudo isso o rei considerava que não estava somente dispensando grande honra a eles, mas assegurando-lhes o melhor desenvolvimento físico e mental que poderia ser atingido. Observe como que era a política de Babilônia, muito diferente de outros reinos mais bárbaros do passado, que simplesmente submetia, escravizava essas pessoas, né? E usava como mão de obra, justamente. Mão de obra, então, de forma que eles não precisassem certos tipos de trabalhos braçais se envolverem. Mas aqui,
A olhos humanos, o que o rei estava fazendo para eles? Mal? Não, o melhor. Estava dando uma oportunidade de estar na melhor universidade da época. Um estudo de 3 anos. Eles iam ficar estudando durante 3 anos e ainda comendo da melhor comida que havia. A comida que era servida na mesa do rei. E aqui nós vemos que era um curso completo, disciplina física e intelectual. Assim o mundo hoje tem oferecido aos nossos jovens algo semelhante muitas vezes. E eles não têm passado no teste como Daniel. Então devemos, como igreja, preparar esses jovens de maneira que, não importando as circunstâncias que eles se deparem, que eles sejam expostos, eles não venham a se contaminar. Não venham a renunciar à fé dos seus pais, à fé do Deus verdadeiro, Deus Criador. Vamos ler um pouco mais agora aqui em Daniel 1, os versos 6 ao 16, nos vai dar a continuação dessa história. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Aqui no original hebraico, na realidade, a palavra não está falando de um tipo de vegetal específico, legumes. É uma palavra genérica para falar de todo tipo de vegetais. Então nós encontramos nessa passagem bíblica realmente que Deus abriu o caminho. Não era fácil enfrentar essa situação, poderia soar como algo extremamente presunçoso, até de rebeldia por parte deles, mas Deus abriu o caminho para que as coisas dessem bem realmente. No Profetas e Reis 480 e 481 nos fala: os nomes de Daniel e seus companheiros foram mudados para nomes que representavam divindades caldeias. Grande significação era atribuída aos nomes dados pelos pais hebreus a seus filhos. Frequentemente representava traços de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos no filho. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso gradualmente, dando-lhes nomes significativos de idolatria,
levando-os diariamente à íntima associação com costumes idólatras e sob influência de sedutores ritos do culto pagão. Ele esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto dos babilônios. Olha que interessante, né? A forma de ele apagar a identidade judaica daqueles jovens era de que maneira? Já começava pelo nome. Era para eles esquecerem do passado. Vocês agora se tornaram cidadãos babilônios. E não foi de maneira agressiva, mas de maneira gradual ia conquistar eles. Vejamos que os nomes, hoje em dia as pessoas muitas vezes escolhem simplesmente por uma preferência, né? De como soa aquele nome, acha bonito, acha feio, mas era uma responsabilidade muito grande. Os pais, então, em Israel, eles colocavam os nomes pensando no seu significado, ou algo exaltando ao seu Deus, ou algo que eles esperavam que seu filho desenvolvesse em termos de qualidade e virtude. Então era uma expectativa por parte dos pais. E assim nós vemos que eles receberam os seus nomes, e cada nome que eles receberam apontava para divindades dos caldeus, justamente. No Temperança 151 nos fala: não podemos ter compreensão correta do tema da temperança enquanto não considerarmos o ponto de vista bíblico, e em parte alguma acharemos mais compreensiva e eloquente ilustração da genuína temperança e suas bênçãos consequentes do que a que nos é oferecida pela história do profeta Daniel e seus companheiros na corte de Babilônia. Então, realmente, nós não podemos passar em branco essa passagem bíblica e não falar do tema da temperança. Profetas e Reis 4:8-2 fala que Daniel e seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança. Então já era algo que eles tinham conquistado em seu lar. Não foi um acaso aquela, então, fidelidade deles quando eles vão para aquela cidade magnificente. No livro Meditação Matinais, nos Lugares Celestiais, página 261, também está no Comentário Bíblico, volume 4, página 1166, nós temos também alguns detalhes a mais. Esse pedido não o fez Daniel no espírito de desafio, mas solicitou como grande favor. Daniel e seus companheiros eram corteses, bondosos, respeitosos, possuindo a graça da mansidão e modéstia. E agora que foram levados à prova, colocaram-se completamente ao lado da justiça e da verdade. Não agiram caprichosamente, mas com inteligência. Resolveram que, como os alimentos carnes não haviam feito parte de seu regime antes, tampouco deveriam introduzir-se no futuro. E como o uso de vinho fora proibido a todos os que devessem empenhar-se no serviço de Deus, resolveram não participar dele. Daniel e seus companheiros não sabiam quais seriam os resultados de sua decisão. Não sabiam se essa não lhes custaria a vida, mas resolveram manter-se no reto caminho da estrita temperança mesmo na corte da licenciosa Babilônia. O bom comportamento desses jovens alcançou-lhes o favor. Depuseram seu caso nas mãos de Deus, seguindo uma disciplina de abnegação e temperança em todas as coisas. E o Senhor cooperou com Daniel e seus companheiros. Esses pormenores foram registrados na história dos filhos de Israel como advertência a todos os jovens para que evitassem toda a aproximação aos costumes e práticas e condescendências que
de qualquer modo desonrassem a Deus. Então, a educação em casa que eles receberam de seus pais era baseada no quê? Não na tolerância de Deus, a permissividade, que um judeu ele poderia o quê? Comer as carnes de animais limpos. Poderia comer as carnes de animais limpos. Poderia também beber vinho. Quem que não podia beber as bebidas alcoólicas? Era aqueles que serviam no santuário. Não era toda a nação. Mas, veja só, Daniel não recebeu uma educação nem sequer das escolas de Israel, mas no próprio lar ele encontrou essa alta norma, os princípios originais que Deus tinha dado. Então, eles decidiram, vamos permanecer naquilo que aprendemos em casa, no vegetarianismo. Não vamos tomar parte nas bebidas alcoólicas, porque se Deus determinou que aqueles que querem estar em aproximação de Deus não devem servir dessas coisas, nós estaremos neste ponto então. Vejamos que essa decisão corria-se risco com ela de perder a própria vida. A reação era imprevisível que o rei poderia ter com eles. O próprio chefe deles imediato temia de experimentar realmente essa situação. Por isso, então, de maneira prudente, Daniel fala 10 dias de teste. E nos 10 dias ficou muito clara a superioridade do regime alimentar, o regime dietético que ele adotou. No livro Temperança, na página 152, também no Santificação 19, diz assim: hoje há entre os profetas cristãos muitos que haveriam de julgar que Daniel era por demais esquisito e o pronunciariam como mesquinho e fanático. Eles consideram a questão do comer e beber como de muita pequena importância para exigir tão decidida resistência, tal que poderia envolver o sacrifício de todas as vantagens terrenas. Mas os que assim raciocinam notarão no dia do juízo que se desviaram das expressas recomendações de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma para o certo e o errado. Descobrirão que aquilo que lhes parecera sem importância não fora assim considerado por Deus. Suas ordens deveriam ter sido sagradamente obedecidas. Os que aceitam e obedecem a um de seus preceitos porque lhes convém, ao passo que rejeitam a outro porque sua observância haveria de requerer sacrifício, rebaixam a norma do direito e, por seu exemplo, levam outros a considerarem levianamente a lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser nossa regra em todas as coisas. Então, realmente, no mundo cristão, houve quase que uma separação plena de corpo e alma. Nosso objetivo é salvar a alma das pessoas. E com isso, se esqueceu da correlação que há entre corpo, alma e espírito. A mente, a parte espiritual nossa, a parte corpórea, física nossa, tudo isso está relacionado, um influencia no outro. A nossa mente vai influenciar na saúde do nosso corpo. Também o nosso corpo vai influenciar na saúde da nossa mente. E tudo isso vai afetar a qualidade de espiritualidade nossa, de sermos capazes de discernirmos aquilo que Deus quer para a nossa vida através da atuação do Espírito Santo. Portanto, nós vemos que não é uma coisa desligada da religião, mas fruto do Espírito, de acordo com o que Paulo diz, de acordo com a escada da santificação que Pedro
fala, tudo isso nos coloca sobre a temperança, sobre o domínio próprio. Então não é algo de pequena monta, mas muitos, com a mentalidade atual no mundo cristão, achariam que Daniel foi o quê? Muito estrito, fanático, não precisava de tudo isso, era só uma questão alimentar. Por que correr tanto risco? Mas nós vemos que a consciência de Daniel seria o quê? Violada, se ele fizesse daquela maneira. E, portanto, foi uma decisão dele, de seus amigos, de permanecerem na fé que tinham aprendido, não importando as circunstâncias. Poderia ser que isso minasse a influência deles. Pode ser que não perderiam a vida, nada disso, mas seria a posição deles realmente serem rechaçados. Mas sabemos os resultados nos capítulos seguintes, como que foi ao contrário disso tudo, a experiência deles, né? Isso colocou a semelhança do que hoje, muitas vezes, muitos que são funcionários, empregados, e o patrão, quando ele vê o que? A honestidade do seu funcionário, ele vê, esse eu posso confiar. Pode ser algo contra a vontade do patrão, mas ele vê que é uma pessoa de princípios, uma pessoa honesta e que ele poderá contar com ela. Então, esse é o testemunho que Daniel dá, e assim por isso nós sabemos que foi bem sucedido, sim, apesar desse primeiro momento estar tão cheio de incertezas. Então devemos aceitar a totalidade do ensinamento bíblico, do que a lei de Deus exige para nós. Não nos desviarmos então do certo simplesmente porque isso vai nos levar a um sacrifício muito grande, a uma renúncia muito grande. Em Daniel capítulo 1, agora os versos 17 a 21, nós concluiremos a leitura do texto bíblico. Diz assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Então o texto bíblico, ele chama a atenção que mesmo depois que mudou de reino, caiu a Babilônia, veio os medos e persas, quem estava lá? Daniel. Continuava, né? Vemos nessa leitura que realmente a Daniel teve essa especialidade de se tornar um profeta que tinha visões, sonhos, né? E encontramos essa superioridade intelectual de conhecimento, então, da parte daqueles jovens, daqueles 4 jovens. É interessante porque a verdadeira religião, ela não inferioriza a pessoa. Ela não nos torna rudes, grosseiros. Ao contrário, diz que ela nos torna o quê? Mais nobres. Então a verdadeira religião, ela nos dá capacitação para compreender os assuntos o quê? Seculares também. Assuntos que não são sagrados, são comuns, também
haverá o desenvolvimento correspondente. Vemos então que, passado aqueles 3 anos, foi feito esse exame final, né, diante do rei. E o resultado não poderia ser melhor para aqueles jovens. E tenhamos certeza então que Deus esteve com eles em todo esse processo, e sabemos que a fidelidade deles, uma alimentação correta, uma sobriedade, uma seriedade no que eles faziam, trouxe esse resultado realmente. É a cooperação do divino e humano. Nós devemos enxergar isso aqui na experiência de Daniel e seus amigos. Não é simplesmente acharmos que Deus magicamente nos capacita, mas Ele capacita justamente diariamente a nós, à medida que exercitamos. Devemos então ter esse desejo de exercitar as nossas capacidades físicas, mentais e espirituais, e Deus comunicará força, vigor, comunicará então o que precisamos. Na meditação, olhando para o alto, 155, diz assim: Daniel tinha companheiros e eles tinham uma obra especial a fazer. Embora grandemente honrado nesse trabalho, não se tornaram de modo algum exaltados. Eram eruditos, habilitados em conhecimento secular e também religioso, mas haviam estudado ciências sem se corromperem. Eram equilibrados, porque se submeteram ao controle do Espírito Santo. Esses jovens davam a Deus toda a glória de suas realizações seculares, científicas e religiosas. Seu conhecimento não veio por acaso. Obtiveram-no pelo fiel uso de suas faculdades. E Deus lhes deu habilidade e entendimento. Então eles conseguiram passar por todo aquele processo separando o trigo do joio, né? Separando aquilo que era equivocado da ciência dos caldeus daquilo que era real, verdadeiro, realmente. No livro Educação, na página 55, também está no Profetas e Reis 485, nos fala assim: na corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todos os países, homens dos melhores talentos, dos mais abundantemente favorecidos com dons naturais e possuidores da mais alta cultura que o mundo poderia conferir. No entanto, entre todos eles, os cativos hebreus não tinham igual. Na força física e na beleza, no vigor mental e preparo literário, não tinham rival. Vejamos então o que esse texto nos diz. A competição que Daniel e seus amigos estiveram envolvidos era só nacional? Não, envolvia representantes de todos os países que para lá se dirigiam. Como vimos, por mais que Daniel e seus amigos fossem na nobreza de Judá, a nobreza de Judá era muito inferior às outras nações. Outros tinham nascido o quê? Em berço de ouro. Outros tinham capacidades naturais muito fortes. E mesmo assim, eles se destacaram no meio de todos esses grandes. E aqui me chama a atenção a ponto de falar, né? Não era simplesmente a força física, o vigor mental, eles eram também o quê? Formosos, belos fisicamente, aqui diz. Não tinha rivais em nenhum aspecto. Mas tudo isso fez eles se orgulharem, se exaltarem? Diz que não. Pé no chão sempre. No Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 515, diz assim: a clareza mental e a firmeza de propósito de Daniel e sua força de intelecto na aquisição de conhecimento eram devidas, em grande parte,
a simplicidade de seu regime alimentar associado à sua vida de oração. Vamos notar bem o que esse texto falou de duas coisas. Foi destacado 2 itens importantes na vida de Daniel. E aqui diz que isso fazia o quê? Que eles tivessem clareza mental, firmeza de propósito, força de intelecto na aquisição de conhecimento. E em grande parte tudo isso era devido ao quê? Parece coisas muito simples, muito básicas. Aqui diz que a alimentação era simples e a vida era regada de oração. 3 vezes ao dia ele orava a Deus. Esse era o seu costume contínuo. Então, irmãos, quando nós vemos uma experiência dessa, será que estamos à altura de Daniel? E mesmo que alcançarmos a altura de Daniel, ele não se exaltou ainda. O que nós temos para se exaltar diante disso tudo? Então nós vemos que realmente esses grandes homens do passado que a história nos relata, a Bíblia nos diz, eles tiveram um preparo já no lar muito importante. Nós vemos a questão de João Batista também, muito semelhante a isso que nós lemos hoje sobre Daniel. E para estes, Deus os chamou para uma missão especial. Devemos estar com a mente voltada a isso, irmãos, porque o povo de Deus nos últimos dias tem desafios equivalentes a que Daniel e seus amigos passaram. A prova chegará até um decreto de morte, ao final. Então, esse não é o tempo que nós podemos esperar facilidades. Devemos buscar realmente essa firmeza que eles tiveram. Se não temos ainda, devemos buscar enquanto há tempo para tal. De modo que a Igreja de Deus dos últimos dias deve representar a quem é João Batista. O terceiro Elias é um povo, uma igreja estabelecida na firme plataforma da verdade, na defesa dos princípios originais. Eu queria ler ainda alguns textos bíblicos adicionais aqui em conclusão a esse tema que nós comentamos nesta oportunidade. Ezequiel 14, verso 14, nos traz um relato muito interessante. O profeta Ezequiel, ele é um profeta contemporâneo de Daniel, mas um pouco mais jovem. Ele deve ter iniciado seu ministério uns 13 ou 14 anos após o exílio de Daniel. Então ele é da mesma época, um pouquinho mais novo. E Ezequiel vai falar aqui no capítulo 14, verso 14, de personagens da antiguidade, como Noé e Jó, que eram símbolo então de justiça realmente, mas o curioso é ele colocar Daniel aqui nessa lista já. Então veja o destaque que realmente ele foi como um homem justo. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. O verso 20 fala muito semelhante. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Não adianta simplesmente lermos essas histórias bonitas da Bíblia, nos admirarmos, reconhecermos a virtude disso tudo, e isso não alterar nada em nossa vida. De nada adiantará.
A nossa fé não é a fé da veneração dos santos. Não é simplesmente agora buscar intercessão dos santos em favor de nós, mas nós buscarmos a santidade. Nós mesmos sermos intercessores. E assim, nós vemos a situação aqui desses homens que eles não eram capazes. Podia ter justiça de sobra, entre aspas, né? É como a experiência das virgens prudentes e das loucas. As loucas pediram o quê? Do azeite que as prudentes tinham. Elas podiam transferir o caráter delas para as outras? Não. A experiência religiosa de uma para a outra, nem um pai pode transferir para o filho, nem um marido para a esposa seu marido, nem um filho querer salvar os seus pais. Nada disso pode ocorrer. Cada um individualmente terá que ser julgado diante de Deus. E eu queria ler ainda em Hebreus, no capítulo 11. O capítulo 11 é muito conhecido, né, como aquele dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé é apresentada aqui neste capítulo 11 da carta aos Hebreus. E nós vemos vários exemplos que são nos dados. E eu gostaria de destacar aqui, a partir do verso 13, lembrando a experiência aqui de Daniel, que ele passou toda a sua vida, então, praticamente em terra estranha. Aos 18 anos, ele deixou a sua pátria, deixou os seus familiares, não mais viu eles, nem mais retornou. Daniel chegou a ver o retorno dos judeus. Ele alcançou o finalzinho da sua vida, os 70 anos. Ele já devia estar por volta dos 90 anos de idade, quando isso ocorreu. Mas então não há registro de Daniel retornando. Talvez por conta da idade avançada, era um trajeto longo, extenuante, além dele ter responsabilidades também no reino, como sempre teve. Mas ele não fez parte daqueles exilados que voltaram à sua terra. Mas isso era a grande ansiedade dele, era essa, de ver isso. Ele pôde ver. Mas ele tinha o olhar mais adiante, que Deus, o anjo Gabriel, já lhe tinha revelado. Como demoraria ainda muito para se resolver toda a história do grande conflito, do plano da redenção sendo apresentado para Daniel. E os últimos dias ainda estavam muito para frente. Sabia que muita coisa ainda iria ocorrer. Mas aqui então, nós vemos em Hebreus 11, 13 em diante, dizendo: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós podemos imaginar a honra maior nesse mundo. A honra maior que Daniel teve não eram as posições que ele teve, maior potência, seja de Babilônia, seja da Medopérsia. A maior honra é aquilo que está registrado lá no capítulo 9. O anjo fala o que para Daniel? Você é muito amado no céu.
aqui diz o quê? Que Deus, olha só o que esse texto diz, Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. De maneira que é reconhecido muitas vezes o Deus verdadeiro e fala, eu quero servir ao Deus de Daniel. E diz que Deus se agrada disso. Então esses exemplos que são nos deixados nos falam de uma pátria superior. E nesse contexto é algo incrível, porque lá em Eclesiastes nos fala que Deus colocou em nosso coração uma ansiedade, um desejo pela eternidade. Mas o que nós conhecemos? Somente coisas passageiras, transitórias, a morte constante sempre. Mesmo assim, nosso coração vemos que isso não é o correto. Temos saudade de um tempo que não vivemos, saudade de um lar que nunca estivemos. Então, essa dissonância que existe do que nós vemos, do que conhecemos e que todas as gerações conheceram, não há conformismo por parte do ser humano. Se conformar com isso, porque Deus deixou no seu coração quais são as raízes, qual é a origem de tudo, para o que o ser humano foi criado. E assim, nesse texto nós vemos que, apesar deles se preocuparem com o seu povo, com o povo de Deus, eles tinham as preocupações desse mundo, claro, mas eles sempre tinham em vista a solução final para tudo isso. E assim, com os olhos da fé, devemos estar continuamente lembrando que tudo isso que está acontecendo no mundo está se desenvolvendo para uma conclusão. O plano da redenção nos revela a história da redenção. E dessa maneira, como uma peça do teatro, como um filme, existe primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, existe a passagem do tempo, existe começo, meio e fim. Toda injustiça que é praticada no mundo chegará um momento em que ela terminará e terá a sua paga. Portanto, Daniel, ele em suas visões, em tudo que Deus revelou, ele viu claramente a misericórdia e a justiça de Deus. Ele pôde ter noção disso tudo. E ele descansou na sepultura, confiante que no final dos tempos ele ressurgiria do pó da terra. Nos últimos dias, para aqueles que estiverem vivos por ocasião dessa época, em Daniel 12, no último capítulo, fala que no tempo de angústia se levantará quem? Miguel, em favor do seu povo, em favor daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E por mais que a calamidade seja qual nunca houve, esses serão preservados por Deus. Portanto, o tempo de maior angústia é o tempo de maior intervenção de Deus. O tempo de cativeiro que hoje nós vivemos nessa terra, o tempo em que ainda não estamos na Canaã celestial, é um tempo justamente de humilhação, para que alcancemos a alegria, as glórias, delícias do novo céu e da nova terra. Amém.